Meus queridos, a paz, boa noite. Pode tomar seus assentos. Meus irmãos, o pastor Rafael estava dando os avisos e eu me lembrei de algo muito importante para nós homens. Quem tem dificuldade de comprar presente no dia das namoradas? Todos têm ou não? Ou é só eu que sou ruim? Eu quero convidar você para dia 14 do mês que vem. É dia dos namorados. Vai ter uma janta. E eu tenho 10 ingressos para vender. Vocês compram de mim. Não, a gente vai já arrancar na frente, fazendo uma média. Quem arranca na frente tá melhor. Então eu quero convidar você para dia 14. Adriano, marca essa data, pega o ingresso, não precisa pagar agora. Paga no pagamento. Dia 14 tem um encontro que a gente vai ter no centro comunitário do Vila Franca. Um ambiente preparado somente para casais. É barato, R$80 o casal. Os líderes de casais da nossa igreja estão organizando. Eu quero convidar você para estar conosco. Compre de mim, me ajude. Peguei 10 ingressos. Vou fazer uma leitura que se encontra em Daniel, capítulo 2, versículo 27. O Juninho tá um mistério, cara. Eu nem falei para ele. Daniel, capítulo 2, versículo 27, que diz assim: Daniel respondeu: nenhum sábio, nenhum encantador, nenhum mago, nem adivinho é capaz de revelar ao rei o mistério sobre o qual perguntou. Mas existe um Deus no céu que revela os mistérios. Até aqui. Hoje nós vamos aprender um pouco sobre Daniel. O culto dos homens é mais difícil, irmão Vendra, estar pregando, porque normalmente eu procuro trazer uma mensagem de algum homem. E a gente vai orar, vai buscar, e essa semana eu estava orando, e eu queria passar a vez para outro ministrar. Eu ia passar por irmão Adelino ministrar, ele falou, não, ministro na próxima, talvez. Daí eu fui orar e veio no coração falar sobre Daniel. Daniel é um jovem, a qual no capítulo 1 conta a história que eles foram tipo uma guerra. Eles chegaram e sitiaram, cercaram. Nabucodonosor chegou e cercou. E eles pegaram alguns utensílios e eles levaram. E eles ficaram cativos. E Daniel, ele era um jovem a qual Nabucodonosor, mas depois ele precisou que pegasse alguns rapazes para trabalhar no reinado dele, lá próximo dele. E Daniel, ele era da linhagem real. Eles precisavam, não era de qualquer pessoa, Lucas. Não era qualquer um que eles não levaram para ser escravo para trabalhar lá no bruto, no pesado, não. Eles queriam que estivesse lá no palácio. E eles tinham uma seletiva, tinha que ser os melhores. E Daniel, ele era da linhagem nobre. Eles precisavam de um jovem sem defeito, físico, de boa aparência, culto, inteligente, que dominava o campo do conhecimento, que ele ia servir no palácio real. Daniel não era qualquer um. Daniel, quando ele foi nessa seletiva, que ele foi escolhido a dedo. Não era de muitas pessoas, foi selecionado. E Daniel, ele foi selecionado, os amigos deles, quando eles chegaram lá, os amigos deles também tinham sido escolhidos. E lá, Daniel, ele serviu o mesmo Deus nosso, o Deus que a gente serve. Só que lá na Babilônia, eles serviam outros deuses, eles acreditavam em outras crenças. Chegando lá, Daniel já se deparou com um problema, Lucas. Quando a gente vai em algum ambiente, o ambiente é diferente, às vezes a gente fica sem jeito de falar. Ontem a gente estava numa casa, eles entraram numa conversa de, o que tu acha? Eu deixo vir cerveja na minha casa ou não deixo? Probleminhas pequenos que as pessoas ficam às vezes com vergonha de falar.
Mas Daniel aqui, ele se posicionou. E o rei Nabucodonosor mandou vir alimentos, vinho da mesa dele. E só que Daniel, ele não queria se contaminar com os alimentos. Com os alimentos que aqueles mesmos alimentos, eles serviam para outros deuses. E Daniel ali, ele já encontrou um problema. Ele se posicionou. Alguns sempre de alimentos específicos dos deuses deles e manjares. Da mesmos do palácio, os manjares e vinhos. Ali Daniel teve que se posicionar. Mas a Bíblia diz que Daniel chamou quem estava cuidando deles. Chamou e conversou com o chefe ali da guarda. Tem como você dar só legumes para nós? E a Bíblia diz que Deus fez que o homem cuidasse de Daniel e fosse bondoso com Daniel. O Deus que nós servimos, no ambiente que nós estamos, que nós se posicionar, Deus vai tocar no coração de pessoa certa. E aquele homem teve tipo uma compaixão de Daniel. E Daniel falou, traga outro tipo de alimento. E ele falou, não, o rei vai notar, vocês vão estar mais fracos, pálidos, e ele vai notar e ele vai mandar me matar. Só que Daniel fez um propósito. Vamos fazer 10 dias. Se nós estiver diferente dos demais, pode trazer o alimento. Daniel, ele confiava no Deus que ele servia. Daniel, ele estava num momento difícil, mas ele sabia que o Deus que ele servia ia cuidar. O ambiente que ele estava não definia que ele ia se contaminar. E passou esses 10 dias, e Daniel e os seus amigos estavam melhor dos que os demais. Daí o guarda, então vai continuar assim. E quando chegou o dia de fazer... E quando eles se posicionaram para colocar todos, para ver quem ia passar, Daniel e os seus amigos eram os melhores. A Bíblia diz que não tinha sábio, não tinha mago, não tinha ninguém igual eles. Eles se posicionaram de uma maneira que Deus abençoou tanto eles, que o rei Nabucodonosor ficou apavorado. Na época não tinha ninguém igual. E eles foram escolhidos. Sabe o que eu aprendo aqui? Quando nós se posicionemos, Deus nos honra. Quando nós se colocamos na presença de Deus, Deus nos honra. Mesmo no ambiente que não é favorável. Tem momentos na nossa vida que a gente está vivendo que não é favorável para nós. Mas a gente se posiciona como um homem de Deus. E Deus vai honrar. Aquilo que parece às vezes para a nossa morte, para o nosso fim, para o nosso fracasso, Deus vai nos honrar. Ali, Daniel estava mudando de fase. Uma pessoa cativa, uma pessoa que foi para trabalhar no palácio, estava sendo promovido para governar. Porque ele começou a se posicionar. Que o ambiente e as pessoas de maior autoridade não definiam ele. Porque a gente tem o costume, eu graças a Deus, uns 3 anos, 4 anos para trás, eu mudei. Mas a gente tem o costume de querer agradar outras pessoas. Agradar pessoas mais top, mais rico. A gente tem esse hábito. Quer ver quando chega um político? Meu Deus, parece que chegou Deus no local. É assim, é do ser humano. Estão falando da igreja Lagoinha da Alphaville que eles fizeram uma área VIP, mas tem que fazer mesmo. Imagina chegar o Neymar aqui no culto. Neymar é o que eu acho de mais famoso, que todo mundo gosta de jogo. A galera já, Neymar, todo mundo fica louco, tira o foco. Tem essas pessoas que a gente fica validando, a gente fica colocando como semideuses.
Fica tranquilo, eu não tenho nada contra futebol. Eu até gosto quando é o Grêmio, mas sempre perde. Mas é um exemplo que a gente fica mudando por pessoas, por local, que chega uma pessoa mais importante, a gente dá mais mérito. A gente muda, a gente tem vergonha de falar que é cristão. Depende do ambiente, a gente tem vergonha de se posicionar. Não quer dizer que a gente tem que ser um crente chato, mas as pessoas têm que nos respeitar como a gente respeita elas. As pessoas não querem respeito, tem pessoas que são homem e não querem ser homem. E está tudo certo, o problema é dele. E nós escolhemos servir Deus, o problema é nosso. Nós acreditamos num Deus que nós não vimos, mas nós temos fé. Cada um escolhe o que quer. E está tudo certo. Mas só que nós, como cristãos, de vez em quando a gente tem vergonha. Eu tenho vergonha de ir lá bater uma foto que eu estou indo na igreja. Não sei qual é a vergonha. Mas Daniel, ele se posicionou. Daniel, ele estava num lugar que era difícil de posicionar. Mas ele acreditou que Deus ia cuidar dele. E aqui, quando Nabucodonosor, o rei, conversa com eles, entre todos, achou ninguém comparável a ele. Deus cuidou tanto dele. Deus estava impulsionando Daniel para outro patamar. Às vezes a situação que você está passando, tu acha que é para a tua morte, mas é Deus querendo mudar de fase. Para te ver, Deus te abençoando. Domingo retrasado, eu ministrei aqui, e teve um dia que a gente estava num culto de mulher, mas pensa numa época que eu estava ruim. Eu não concordava com o líder que estava liderando. Ele mandava. É igual uma empresa. Um exemplo. Eu sou direcionado pelo Espírito Santo. Se eu estou dirigindo um culto, eu oro a Deus. Estou orando para Deus levantar um líder para jovem aqui na igreja. Daí fulano de tal não gosta, eu não vou botar. Era mais ou menos sobre isso. E eu, como eu não queria briga com ninguém, eu desci. Lá a gente sentava no altar. Eu desci, fiquei 2 anos. E achando que tinha acabado tudo. Que não tinha mais volta. Que o meu ministério ia acabar. Eu não tinha esse plano de a gente sair, ter uma igreja. Não era nada disso. Eu queria estar lá onde que a tua mãe está, Diego. Era lá o meu lugar. Só que eu achei que não tinha mais jeito. E num dia, uma mulher chegou e me entregou uma profecia. Mas nós estava arrasado, eu e a Fran. Que Deus era comigo, que Deus ia me levantar, que a cidade de Forquilinha ia escutar nosso nome. E falou. Sabe quando tu está muito longe de Deus? Eu não acreditei em nada que ela falou. Eu disse, não, essa mulher está fora. Não pode ser normal. O que eu estava vivendo não condizia com o que ela estava falando. Vocês não têm noção. Eu estava desviado dentro da igreja. Eu estava brabo. Estava triste. Estava ferido. E eu não acreditei. Só que nós fomos para uma pizzaria e essa mulher foi junto. E lá, Lucas, ela pegou. Parece que é uma afronta. E ela chegou e falou para mim: para mostrar que é Deus, tu vai mudar tanto que a tua mulher não vai te conhecer. As pessoas que andam contigo hoje não vão te reconhecer. Eles vão ver o que Deus fez. E mesmo assim eu não acreditei. Eu entrei no carro e falei para a Fran: ela é muito usada por Deus, mas agora ela se enganou, Vinha. Agora não tem como, Fran. Não tem mais jeito. Enquanto esse cara estiver aqui, não flui. E passou algum tempo. E não fluiu mesmo. Ele ficou mais um ano e pouco lá. E daqui a pouco, chegou um outro pastor. E do nada, é igual ligar um foguete. No mesmo dia que ele chegou na igreja, a gente se conectou e eu já liguei as turbinas e já saímos juntos.
A gente ficou 1 ano andando no lado dele. A gente aprendeu tanta coisa, que o resto do meu ministério, quando atrás, era só dentro da igreja. Daí eu aprendi algo, ir nas casas. E casa em casa, nós ia em casa, e expulsava demônio, e fazia. E ele falava para mim na época, quando for vocês, vai ser assim. E eu falava, não vai ser, porque nós não vamos ser pastor. E nós andemos. Aquilo ali foi tudo um aprendizado. Hoje eu e a Fran andamos sozinho. Vamos na casa sozinho das pessoas. Antes, quando a gente não tem experiência, eu tinha medo de ir na casa e na hora que eu estava orando, Cláudio, o demônio se manifestar comigo. Mas eu tinha uma retaguarda, sempre ele estava junto. Mas aquilo não é um aprendizado. Só que a gente andou algum tempo no lado de uma pessoa aprendendo. Porque quem aprende não depende mais. Mas teve um dia que Deus preparou um momento sozinho. Que sempre acontecia os mistérios, manifestação de demônios, essas coisas aradas, junto com ele. E eu era machinho junto com ele. É igual quando a gente era de briga. Ia nas festas, brigava, tinha um mais forte, né? A gente confiava nele. Estava mais ou menos assim, Cláudio. Só que um dia Deus preparou uma para mim. Dentro da igreja, nós estávamos normal, no ensaio. Uma mulher chegou a pedir oração. Já se manifestou na hora. E eu tive que agir. Ali eu vi Deus trabalhando na minha vida. Só que passou algum tempo e eu estava muito contente onde eu estava. Só que a mesma mulher, você lembra que ela entregou a profecia para mim que eu contei para vocês? Passou algum tempo, e eu vou falar para vocês, cuidem no que vocês pedem para Deus. Cuidem. Teve um louvor aqui que a gente louvou, mexe na minha estrutura. A gente está deixando Deus vencer, mexe, faz o que tu quer. E um dia a gente estava em Florianópolis, numa conferência, a gente foi numa igreja diferente, tipo a nossa, assim, só que gigantesca. E eu falei para Jesus lá, ô Jesus, tinha que ter uma igreja assim lá na cidade de Forquilinha. Foi somente isso. E Deus, depois Ele deu o projeto para nós. Só que a gente não tinha uma confirmação, foi através da palavra. Deus ministrava no nosso coração. Só que essa mesma mulher, ela tinha ido embora para Tijucas. E quando nós voltamos de Floripa, a Fran sentiu de mandar mensagem para ela. E ela falou, estou na Forquilinha, voltei. E ela é bem pentecostal, já convidou nós para ir num culto. E eu sabia que ela era profeta, mas eu já estava melhor nessa época. Sabia que ela era profeta, já falei, sogra, Fran, não falo nada para ela sobre o projeto. Nós já estava desenrolando o projeto. A mesma mulher que alguns anos atrás me falou tudo e eu não acreditei, ela contou tudo sobre a Petros, sem ela saber. Uma confirmação vinha. Ela falou tudo, irmão Vendra. Sobre essas cadeiras ela falou. Ela falou para mim, eu te vejo num vídeo, olhando as cadeiras. E eu falei para a Fran, eu não abro a igreja se não for umas cadeiras assim. Aquelas de plástico eu não quero. Até isso ela falou. Para vocês verem o Deus que a gente serve. A gente serve um Deus vivo. Porque o momento que a gente está passando não define o nosso futuro, mas sim as decisões que a gente vai tomar. Tem pessoas aqui dentro que às vezes estão com o casamento ruim. Mas não quer dizer que vai ser ruim para sempre. Basta você mudar. Todos os dias. Todos os dias a gente tem que mudar. Agora que a gente está aqui, mais ainda a gente tem que se cuidar. Porque o inimigo ele está pronto para nos destruir. Sabe por que eu contei esse testemunho para vocês? Porque sempre numa mudança de fases a gente não quer mudar. A gente não acredita. A gente não acredita que vai ter uma operação divina. A gente acredita que vai acabar. Mas não acredita que vai ter uma transformação. Se você se posicionar, ficar na posição que Deus quer, Deus vai te honrar.
Deus quer honrar. Deus quer fazer. Deus quer levantar homens para mudar uma geração. Glória a Deus para a vida de vocês que estão nas terça-feiras vindo. Eu vejo Deus nesse culto de homens. Porque eu não queria começar o culto de homens, eu era covarde. Tudo eu tinha coragem, menos o culto de homem. Não tinha coragem. Vai ficar 3, 4 lá. Mas devagarzinho Deus vem abençoando. E devagarzinho vocês vão ver Deus mudar na vida de vocês. E Deus vai honrar tanto vocês quando você se posicionar em lugares que a gente tem que se posicionar como um homem de Deus. Não importa o ambiente que a gente vive, as pessoas têm que gostar de nós como a gente é. A gente está rotulado por uma sociedade que crente é tudo sem vergonha, está repreendido em nome de Jesus. Se enrolou na vida, é normal se enrolar. Mas devagarzinho a gente vai arrumando, vai dando bom testemunho, e o nome dele vai ser glorificado. O nome dele vai ser exaltado através da tua vida. Deus queria fazer na vida de Daniel. Deus queria mudar a história de Daniel. E Daniel se posicionou e Deus mudou. Aqui, onde a gente está, Deus já tinha botado Daniel cuidar dos negócios. Mas os amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, também vieram junto. Porque teve um momento na vida de Daniel, quando saiu um decreto, porque o rei sonhou. E ninguém revelava o sonho. E quando ele chamou o mago, o astrólogo, aquela turma lá, ele falou, o rei foi ousado. Ele falou, fala o astrólogo, fala o sonho que a gente vai revelar. Não, eu quero que vocês falem o sonho e vocês dão a revelação. Foi muito forte o mistério. E os magos, os astrólogos falaram, não há homem na terra que é capaz de fazer isso. Não há homem na terra que é capaz de fazer isso. É impossível. O rei mandou, mata tudo. Mata tudo. E Daniel tinha subido de nível. Daniel era o cara da sabedoria, do discernimento, ele era dos top. Dava revelação, desvendava os mistérios. E Daniel ia para a morte junto. Daniel foi lá e se posicionou. Por quê? Não, porque ninguém é capaz de revelar, mata tudo. Me dá um tempo que eu vou orar. Daniel foi aonde? Nos 3 amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego. Vamos orar comigo, para Deus desvendar esse mistério. A gente tem que andar com homens de Deus. Hoje, a gente só está vivendo isso daqui porque a gente andou num tempo com homens de Deus. Muito a gente aprendeu. E muitas coisas erradas que eles faziam, a gente viu que era errado, a gente não faz. Mas a gente tem que ter amigos que na hora difícil a gente procura. E Daniel tinha 3 amigos que eles foram orar. E eles oraram para o mesmo Deus que você serve. E Deus revelou para Daniel em sonho. Daniel, isso está acontecendo. Daniel marca uma agenda com Nabucodonosor. Daniel foi, o teu sonho foi esse, a revelação foi esse. Ele ficou apavorado. O Deus Altíssimo de Daniel é real. Ele teve que se prostrar para Daniel. Teve que falar, não, tu é diferente mesmo, Daniel. Daniel subiu mais o cargo ainda. Ele ficou cuidando da província da Babilônia. Tipo um governador. E quem estava com ele? Os amigos. A gente tem que ter amigos de Deus, homens de Deus,
E nos posicionamentos de Daniel, na fé de Daniel, Deus fez. Porque às vezes só vai escutar milagre dos outros e não vai viver o milagre. Eu era muito preocupado, Reis, o que Deus tinha falado para nós. Será que vai acontecer? Toda a vida, preocupado. Tem gente que esquece o que Deus falou. Mas se Deus falou, se tu se posicionar, Deus vai fazer. Mas o importante, coloca Daniel capítulo 2 e versículo 28, Nardi, por favor. Daniel, Mas quando Daniel chegou lá, Daniel revelou tudo, mas Daniel disse assim, mas existe um Deus no céu que revela os mistérios. Ele mostrou ao rei Nabucodonosor o que acontecerá nos últimos dias. Sabe o que ele estava falando aqui? Que existe um Deus. Existe só um. Daniel não pegou a glória para ele. A glória não é nossa, a glória é dele. Jesus vai mudar a tua vida para a glória dele. Tu vai alcançar mais vidas, para a glória dele, para o nome dele ser glorificado. A tua empresa vai prosperar, Vinha, para a glória dele. Tu se destacar no teu serviço, para a glória dele. Para ver que tu é um homem sábio, para a glória dele. Essa igreja vai crescer, para a glória dele. É para o nome dele ser glorificado. Não é sobre nós, é sobre ele. Quando nós entender isso, Deus vai fazer. Mas quando tu continuar pensando que é sobre você, sobre tu, não vai acontecer. É lamentável, não vai acontecer. Que a gente planeja na ótica humana, vai acontecer. Não vai. Porque a gente quer glória para a gente. E nós servimos um Deus que não divide a glória dele com ninguém. Que a gente quer ver o sobrenatural de Deus, seja servo. Seja servo. Quem serve vai ver Deus trabalhar a favor, vai ser automático, as demais coisas serão acrescentadas. Deus, ele está procurando os verdadeiros. Deus quer fazer, mas ele está procurando as pessoas certas para fazer. As pessoas que querem glorificar o nome dele. Daí a gente vai começar a ver o sobrenatural de Deus. Sobrenatural acontecer. Quando eu falo sobrenatural, é o sobrenatural. Ver o mover de Deus ao teu favor. Saber que está nos dias de pagar um boleto. Qualquer dificuldade, mas a maioria é dinheiro. Tu vê Deus abrir uma porta onde não tem porta. A gente viver acreditando em Deus, sabendo que Deus cuida de nós. Só que a gente não quer viver. A gente não quer passar pela dificuldade. A gente não quer ver uma mudança de plano. E quando a gente não quer viver isso, Deus passa para outro. O dia que nós cansar da Petros e falar, Deus, até aqui, a obra não para, Deus passa para outro e vai. Assim é nós, a nossa vida. A gente tem que cuidar do que Deus nos deu. Deus te deu uma família, cuida. Deus te deu um filho, cuida. Deus te deu uma empresa, cuida. Tu está orando para uma empresa, já começa a cuidar desde já. Administração. Depois a gente coloca a culpa no demônio, culpa em todo mundo, menos em nós. Porque a gente não quer viver o sobrenatural. Que o sobrenatural de Deus tem momentos na nossa vida que a gente acha que vai morrer. Mas menos sabendo, não, eu sirvo um Deus que cuida de mim. Eu quero convidar a banda para vir. Só que Daniel, ele estava dominando a situação.
depois que ele revelou esse sonho, ele estava dominando. Só que, quando você está dominando, você está num patamar mais alto, não acha que você vai estar dominando, porque o inimigo, ele vai estar preparado. Daniel se destacou tanto lá na província, que começou a governar tudo. Os outros magos ficaram com ciúme, porque é normal, quando tu prosperar, tu trocar de carro, ou tu ter uma casa melhor, eles nunca vão falar que é Deus na tua vida. Eles vão falar que está vendendo droga, está fazendo qualquer coisa. Eles vão dar paulada. Está fazendo coisa errada. Se comprar um cavalo, Diego, top, 30 mil. Não, o Diego está fazendo outras coisas aí. Vendendo carro não é. Eles nunca vão falar que é de ti. Eles vão dar pedrada. Os magos, as pessoas ficaram com ciúme de Daniel. E eles armaram uma para Daniel. Daí era outro rei já. Esse Nabucodonosor tinha morrido. Era outro reinado. Eles falaram: o negócio é o seguinte, o certo mesmo é 30 dias, todo mundo não pode orar para ninguém, tem que orar para você, meu rei. Ele acreditou. Então tá, vamos botar esse decreto. Não tem como revogar. Agora é assim, todo mundo tem que orar para ti. Tu acha que Daniel orou para ele? Não. Daniel sabia o Deus que ele servia. Eu quero convidar vocês a se colocar de pé. Daniel sabia o Deus que ele servia. Ele não... Nossa. Daniel, ele não orou para o outro rei. Daniel orava 3 vezes ao dia. Pega esse hábito de orar. Daí você vai ter intimidade com Deus. Daí você vai ver Deus cuidando da tua vida. Chegou no horário de Daniel orar. Daniel foi para casa. Abriu a janela do quarto em direção a Jerusalém e se prostrou para o Deus vivo. Só que os camaradas estavam cuidando de Daniel, porque eles tinham armado uma para Daniel. Eles foram aonde? Lá no rei. Rei, tem um camarada aí que não está se prostrando a ti, não está adorando a ti. Ele está orando para um Deus, Deus dele. Quem é? Daniel. Bah, o rei. Não, né? Daniel não, né? É o Daniel. Rei, não pode mudar, hein? Decreto foi, não pode voltar atrás. E aquela pressão. Só que o rei sabia já que o Daniel servia um Deus vivo. Ele já tinha visto os mistérios. Ele pegou e mandou mesmo assim: traz Daniel. Quando eles trouxeram Daniel, o decreto é jogar na cova do leão. Vamos ter que jogar. O rei foi dormir, não conseguia nem dormir, preocupado. O que eu estou fazendo? O que eu estou mexendo com o homem de Deus? Que nós vemos nunca se levantar. Nós, eu falo nós. Não estou falando para vocês de nós aqui, não. Nós todos nunca vemos se levantar contra um homem de Deus, que está direcionado por Deus. Faça igual eu, se afasta, espera um tempo, mas não pega briga com uma pessoa que é homem de Deus. Aquele pastor foi um tempo, foi Deus que deixou ele lá. Nada acontece sem a permissão de Deus. Eu me afastei. Tem momentos na nossa vida que a gente tem que se afastar. Mas Daniel, eles pegaram e jogaram Daniel na cova do leão. Só que os leões não pegaram Daniel, porque Daniel estava com Deus vivo. Daniel, ele tinha um Deus que cuidava dele. Sabe qual é esse Deus de Daniel? É o mesmo Deus nosso. Qual é o teu problema? Qual é a tua situação? Coloca na mão de Deus. Essa noite, tu faça uma oração para Deus mudar a tua história, mudar qual for o problema, para Deus entrar com a providência, e o nome dele vai ser glorificado. Tem alguém no nosso meio que não serve, nunca aceitou Jesus? Quer mudar a tua história?
Levanta a tua mão, que a gente vai estar orando por ti. E você vai servir o mesmo Deus de Daniel. Um Deus que faz milagre. Um Deus que é um Deus do impossível. Um Deus que cura. Um Deus que liberta. Um Deus que transforma. Um Deus que pega o drogado e muda a história dele. É só esse. Não tem outro. Quero convidar você para fechar teus olhos e comece a falar com esse Deus. Comece a falar com Ele. Tu tem esse momento para estar falando com o mesmo Deus de Daniel. O Deus que cuidou de Daniel quer cuidar de ti também. Ele quer cuidar em detalhes. Ele quer ser o teu dono. Aleluia, Jesus. Espírito Santo de Deus. Pai, no nosso meio, Espírito Santo. Que o teu nome, Jesus, venha ser glorificado. Que o teu nome, Senhor, venha ser exaltado, Jesus, através da vida desses homens, Senhor. Estou preparando um caminho, endireitando as veredas, e cada vez mais diminuindo. O que importa é o que ele cresça, e nele o meu prazer está. Eu não sou digno de desatar a sua sandália. Glória a Jesus. E nele a minha vida está, e eu caminho com a certeza de que ele virá. E é ele, por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. E é ele, por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. E ele virá, soberano em poder, ele virá, e o governo está nele. Vejam, ele traz consigo a sua recompensa. Ele virá, soberano em poder, ele virá, e o governo está nele. Vejam, ele traz consigo a sua recompensa. E é ele, por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. E é ele, por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. E ele, por ele, por amor e com alegria, dono dos
dos meus dias. E a Ele diga: e Ele, por Ele, oh, perdendo tudo e com alegria, dono dos meus dias. Glória a Jesus. Antes de nós orar, esse hino é maravilhoso a gente cantar, que é por Ele, para Ele, que Deus, o Deus que nós servimos é o mesmo de Daniel, Ele vai cuidar de nós, mas o mais importante é nós estar com a salvação em Cristo. Não adianta nós voltar para o culto. O mais importante é você estar certinho com Jesus, porque em qualquer momento Jesus vai voltar e Ele vai procurar os verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. É esse. E talvez não é para assustar vocês, mas nós temos que falar. Como o pastor Rafael, nós não vemos somente para encher uma igreja. A gente tem que falar. A gente pode partir sem salvação e queimar no inferno. É céu ou inferno. Não adianta a gente vir só por um rolê. Glória a Deus que você está vindo, procurando uma mudança. Mas eu quero te deixar claro. Se prepara para começar a mudar de vida. Se prepara para dar um passo para Cristo, para viver o sobrenatural. Nós vamos orar. Senhor nosso Deus, Pai, nós te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade, Senhor, que nós tivemos aqui, Senhor, nessa terça dos homens. Pai, eu glorifico a Ti, Senhor, por cada homem que está aqui. Que eles venham sair daqui hoje, Pai, sabendo e entendendo, Senhor, que eles têm um Deus vivo, um Deus que cuida dos detalhes. O mesmo Deus que cuidou de Daniel é o Deus que nós servimos hoje. Pai, teve homens nessa noite que eles colocaram algo nas tuas mãos, Senhor. Que tu venha, Senhor, cuidar, que tu venha zelar, Senhor, que eles venham ver, Senhor, que é o Senhor que faz. Que eles venham começar, Senhor, ter experiências contigo, Pai. Que eles venham se prostrar a Ti, Senhor. Que eles venham ver, Senhor, que só tem um Deus, Pai, para nós servir. Faça na vida destes homens, Senhor. Levanta eles, Pai. Faça na vida deles, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Por toda a minha vida. Aleluia. Ó Senhor, te louvo. Você pode adorar esse louvor? Coloca na tela, já está aqui. Vamos louvar todos juntos? Pela vida, jamais, nunca e nunca me cansarei. Vem no ritmo, vamos lá. Mais rápido. Posso ouvir a tua voz. É mais doce do que o mel, que me tira dessa cova e me leva até
o céu. Já vi fogo e terremoto, vento forte que passou. Lembra? Já vivi tantos perigos, E por que você está vivo hoje aqui? mas sua voz me acalmou. Ó o Deus que nós servimos. Tu dá ordem às estrelas e eu bar os seus limites. Estamos seguros, Senhor. Eu me sinto tão seguro No teu colo altíssimo. Adore. Não há ferrolho, nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doença, nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois sua palavra. Continua, vai. É tudo. Não há ferrolho. Não há ferrolho Que se fechem diante da tua voz. não há doença, nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois sua palavra é escudo para os. Aplauda mais forte que você pode. A ti toda honra, toda glória. A tua igreja glorifica o teu santo nome, Senhor. Aleluia. Vá com essa palavra no seu coração e que ela queime, que o Espírito Santo te lembre todas as vezes que você precisar. Aleluia. Vamos para a nossa confraternização. Ninguém vai para casa, a não ser que se você não ir, você vai apanhar de novo da nega velha. Daí tem que ir, né? Mas se você puder, fique. Mas eu não trouxe nada, não ajudei, não ofertei. É você que tem que ficar. Porque teve alguém que abençoou este lugar para você ficar. Então vamos ficar todos ali. Vamos, não sei se está chovendo, não sei se vai ser ali ou aqui. Alguém pode olhar lá para mim para eu já comunicar? Parou de chover? Não está chovendo? Está chovendo? Então olha, vê se vai ser aqui, que daí já ninguém sai, já ficamos por aqui. Aleluia. Louvamos a Deus louvamos a Deus pela vida do Rafa, de todos aqueles que estão ali ajudando, assando. Deus abençoe eles. E nós vamos orar agradecendo a Deus, já vamos orar para santificar o alimento e depois vamos ficar neste momento de comunhão. Pessoal da live, você que vai ver esse vídeo, você que está acompanhando nós, Deus abençoe a sua vida. Eu sei que o culto foi uma bênção, mas aqui a bênção vai continuar. Nós vamos ali comer um pão. Você perdeu a bênção, não está aqui. Nós vamos ficar mais na bênção ainda. Próxima terça dos homens, vem cá com nós. E fica para o mistério depois. Aleluia. Vamos orar agradecendo a Deus. Deus Pai Todo-Poderoso, nós te agradecemos por este momento, ó Pai, a qual a tua graça, a tua misericórdia se fez presente em nosso meio esta noite. Santifica este alimento, ó Senhor. Também pedimos a tua bênção àqueles que trabalharam em prol do teu reino esta noite e a todos os teus filhos que aqui estão. Que a tua graça e a tua misericórdia esteja sobre nós
para todo sempre. Amém e amém. Cumprimente mais uma vez esse machão que está do teu lado e vamos entrar neste momento de comunhão para a honra e a glória do Senhor. Não importa o que vão pensar de mim.